O céu de Cachoeiro, Deus fez o mundo inteiro e me fez nascer aqui. Eu sou Basílio Coelho Machado, estou hoje com 55 anos, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, com muito orgulho, capital secreta, aqui no Espírito Santo. A minha infância, a minha história começou, que eu me lembre, lá em Conceição do Castelo, né? Quando eu nasci, apesar de ter nascido em Cachoeiro, minha família morava lá, meus pais moravam em Conceição, meu pai era cartorário, tinha um cartório lá, na propriedade, e até os 5 anos de idade eu morei lá. Então eu comecei meus passos com as cabras, com as bezerras, com os galos, com as galinhas, com os cachorros, né? Daí o meu apego e a minha verve pela natureza, né? A vida inteira eu militei em favor do meio ambiente, da natureza. Isso tem um pouco a ver com a minha infância, né? De Conceição, a gente veio para Cachoeiro na década de 70, final dos anos 60, 69, 70, por aí. Eu fiz o primário aqui em Cachoeiro, primeiro ano no Colégio Cristo Rei. Depois fui para o Bernardino Monteiro, onde eu fiz o segundo e o terceiro ano primário. E o 4º ano na Escola Fraternidade Luz, ao lado aqui da Casa da Memória, que até hoje ainda funciona. Hoje funciona a Escola Guimarães Rosa, né? Na época era a Escola Fraternidade Luz, se não me engano, municipal ou estadual, acho que municipal, não sei. E foi nesse período, na fraternidade, caso interessante, que é legal ser narrado, posso até citar aqui, que eu escrevi o meu primeiro poemeto, né? Uma prova de redação. Eu não sei se eu não era muito bom em redação, o que eu quis fazer, que a professora mandou fazer um ditado, uma redaçãozinha de 4, 5 linhas, né? A gente era recém-alfabetizado, e eu fiz um poema. Perguntei para a professora se veio do ditado tradicional eu podia fazer um poema. Ela falou que sim. E o poema era assim, eu lembro dele até hoje, nunca me esqueci, porque foi o primeiro. O primeiro a gente nunca esquece, né? Quando bate a sineta, está sempre à sua espera, com depósito de gelo, e se chama sorveteiro. Ele vem muito de longe, ele vem muito cansado, com o uniforme bem lavado, ele vem muito suado. De repente ele grita, tem de coco e goiaba, aproveitem criançada, tem também de bananada. Com esse poeminha, que nunca me saiu da memória, foi o meu primeiro escrito literário, né? No 4º ano primário, com 9 ou 10 anos, não me lembro perfeitamente. Da fraternidade eu fui para o colégio polivalente aqui da BAN. Quando eu entrei era polivalente aqui da BAN, depois virou presidente Getúlio Vargas, né? Foi nesse período que eu comecei com a literatura a ler, a pegar o gosto de ler. Primeiramente porque minha mãe, Sônia Coelho, né, professora Sônia Luzinho Coelho Machado, que foi secretária de Educação aqui em Cachoeiro, superintendente de Educação, realmente foi uma inspiração para mim, e ela sempre incentivou muito isso dentro de casa, né? Nunca faltaram livros para a gente, né? E foi nesse período que eu comecei com Monteiro Lobato, né? Laura Ingalls, com as Caçadas de Pedrinho, as Reinações de Narizinho, o Minotauro, que dos livros de Monteiro Lobato, o Minotauro foi o que mais me despertou e que me estimulou de alguma forma, pelo fato de misturar a mitologia grega com a história infantil. Aí me despertou, além da questão da escrita, me despertou também para os mitos, né? Para os mitos gregos, né? E os grandes personagens, Sócrates, Fídias, tudo isso permeava as histórias de Monteiro Lobato. Isso foi mais um ingrediente para me estimular na literatura, né? De gostar das letras, de gostar desse movimento de escrever, né? E do polivalente Getúlio Vargas, eu fiz o primeiro, a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, né? Aí vim para o Guimarães Rosa, minha mãe era professora do Guimarães Rosa também. Ali eu fiz o meu ensino médio, na época chamava 2º grau, né? Escola de 2º grau, Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa eu fui para Viçosa,
fazer zootecnia, passei no vestibular, entrei na faculdade de Viçosa ainda com 16 anos, né? Mal tinha 17 anos. 17 anos eu já estava fazendo o primeiro ano de zootecnia em Viçosa. Fiz 3 anos e meio de zootecnia, faltava um ano para me formar, quando eu fui fazer estágio, né? E nesse estágio, aqui na Fazenda Morro Grande, minha mãe já estava no segundo casamento, o seu Roberto de Vaco, e ele pediu que eu fosse estagiar, já que ele tinha vacas lá, tinha criação de gado, mexia com pecuária. E quando eu comecei a acordar às 5 horas da manhã para ir para o curral, pisar com o cocô de vaca, e falar as coisas que o campeiro ele não entender, e aquele movimento todo, e mosquito, não sei o quê, eu falei, mas não era isso que eu queria quando eu fui fazer zootecnia, não. Na verdade, eu devia ter feito zoologia, talvez eu tivesse até seguido por esse caminho, dentro daquela verve minha da natureza, mas eu não, por falta de informação minha, eu achava que zootecnia era zoologia, eu confundia as coisas, e eu não queria criar animal doméstico, eu queria criar animal para a vida, não para a morte, né? E o que eu vi em zootecnia era engordar animal para a morte, né? A galinha para matar, só para botar ovo, ficar parada, só abaixo e bota o ovo, a vaca, o boi, tudo para a morte. E aí eu desencantei, tranquei matrícula, e voltei para Cachoeiro, foi um problema em casa, danado, porque estava todo mundo já esperando a minha formatura, né? E desencantei de tudo, fui fazer teatro. Montamos um grupo de teatro em Cachoeiro, começamos a ensaiar o Despertar da Primavera, do Frank King, se eu não me engano, eu, Daniel, o falecido Daniel Volpini e outras pessoas que a gente encontra, amigos meus. E esse grupo floresceu, o Renato Saldino veio de Vitória num projeto da Sepult para nos ensaiávamos aqui ao lado também. Aliás, essa rua é cheia de ícone, né? Aqui na Casa do Estudante, a gente ensaiava ali, ensaiamos uns 4 meses. Eu era o protagonista da peça, o Daniel o antagonista, né, que contracenava comigo. E nesse meio tempo eu fiz o vestibular para jornalismo no Rio, passei no vestibular e tive que largar o teatro quase no finalzinho, perto de estrear, para fazer teatro, para fazer jornalismo no Rio de Janeiro. Um detalhe também dessa passagem, desses 6 meses aqui em Cachoeiro, entre as duas faculdades, foi o período que eu fiz dança também. Né? Fui convidado por Denise Prates para integrar a academia de dança dela, para fazer uma personagem, Sapatinhos de Cristal, uma peça de dança que ela ia encenar no Teatro Broadway, e eu participei. Aí essa nós fomos até o fim, ensaiamos e tal, uma apresentação, muita gozação na época, botar aquelas roupinhas justas, aqueles negócios, a turma ficava, né, e tal, mas tinha muita menina bonita também na peça. E eu fiz o príncipe, né? Aí foi muito legal, uma experiência maravilhosa, né? Acho que dança é uma coisa fantástica, pena que eu não dei continuidade. E como hobby, né? Não como profissão, que não era minha. E fui fazer jornalismo no Rio de Janeiro. Aí, enfim, encontrei mesmo o que eu queria, o que eu gostava. Fiz os 5 anos, conheci pessoas maravilhosas dentro do jornalismo nacional, porque a faculdade que eu estudava era um celeiro de talentos, muitos dos que a gente vê hoje aí na televisão, na Globo, na Record, na Band, já estourando aí no Brasil, eram colegas meus de escola lá na faculdade, e tive contato, comecei pelo primeiro estágio no jornalismo no Rio, foi no jornal Última Hora, onde eu fui fazer o Top Desk lá. Fiquei um período, depois fui chamado para estagiar por indicação de um professor, o Antônio Augusto, que era coordenador do departamento de jornalismo lá da Ilha Alonso. Ele me indicou para a TV Bandeirantes, Rio, eu fui para lá, para fazer tipo assistente de repórter, não sei que nome dava, né? Não era bem um foca, mas a gente fazia a apuração das matérias, um pouco de produção, e acompanhava os repórteres, né? A edição das matérias e tal. E ali eu tive contato com o João Saldanha, o falecido João Saldanha, né? Para mim, um dos ícones da crônica esportiva, né? Do Brasil, contato com Maria Gabriela. O Faustão ainda era funcionário da Bandeirantes, apesar de ter pouco contato, poucas vezes, de vez em quando ele passava por lá, ele fazia aquele programa Perdidos na Noite, na Band. E mais um monte, Moacir Fernandes, Edileide Macedo, quer dizer, um monte de pessoas que me inspiraram no jornalismo. Quando eu me formei, eu estava na Band, mas aí, por uma questão familiar, né? Pressionado um pouco pela família, eu voltei para Cachoeiro para tomar conta de cerâmica, dos negócios da família.
E aí me afastei da profissão por um período, fiquei em Cachoeiro 2 anos, aí fui também dentro dessa mesma linha para Vitória, fiquei em Vitória 4 anos, também trabalhando na área de pré-moldados de concreto, construção civil e tal, mas um período muito difícil, inflação batendo 80% ao mês, as coisas dobravam de preço na semana, então muito difícil manter um negócio, inclusive um negócio que era dominado por cartéis do ferro, cartel do cimento, né? E aí não deu certo, eu voltei para Cachoeiro, né? Nesse período que eu tive meu primeiro filho, né? Mas não cheguei a me casar oficialmente, mas tive. Em Cachoeiro resolvi entrar para o ramo de alimentos, né? Aí montei uma firma de congelados, né, para fazer pizza, lasanha. Aliás, antes da Sadia, da Perdigão, essas marcas todas que a gente vê nas gôndolas do supermercado hoje, eu fui o primeiro a colocar lasanha aqui no Perim, no antigo, aquele supermercado que fechou, não era Casagrande não, tinha um outro, não, Salvador, no antigo Salvador. Então fui o primeiro a vender lasanha e mini pizza. Comecei com aquilo, mas eu era sócio do Daniel Volpini, que era o nosso verdadeiro gourmet, o mestre Cuca, e o Daniel faleceu num acidente de carro, e aí houve aquele desencanto com o negócio, eu larguei tudo, parei, fechei, e fui para Castelo criar cabra, né? Aí fui criar cabrito e castelo, um ano sabático, que eu chamo, aquele período que eu fiquei lá por conta do nada, né? Vendo as cabritinhas, tirando leite, fazendo queijo e tal. E foi um período de reflexão também, o que eu queria fazer, o que ia ser da minha vida, porque eu já vi que para a área comercial, industrial, eu até sabia fazer, mas não gostava, né? Não era o que eu queria. Nunca pensei em ganhar dinheiro, né? Eu sempre pensei em ganhar conhecimento, né? Isso me alimentou muito mais a alma, trabalhar com as pessoas, trabalhar com gente, do que trabalhar com a matéria, com as coisas, né? De acumular coisas. Nunca fui de acumular coisas. E aí eu fui convidado numa das minhas vindas a Cachoeiro pelo Jackson Rangel para ser repórter na Folha do Espírito Santo. Fiquei lá 6 meses, fui convidado, fui com destaque, né? Ganhou uma certa projeção, talvez pela qualidade do texto, pelo um olhar diferente que eu dava para as matérias, para as reportagens. E fui convidado então pelo Bandeira para ser editor do Diário Capixaba, que ele havia acabado de fundar, mas o jornal não estava seguindo uma linha legal, editorial. Ele queria uma mudança do jornal e pediu que eu aceitasse esse desafio. Fiquei no Diário 2 anos e um pouquinho, né, como editor. Saiu da mão do Bandeira, foi para a mão do Toninho Carlos, né? Do Toninho Carlos ele saiu e foi para a mão do Zé Afonso Coelho, falecido. Zé Afonso Coelho, que era o pai do Globo Coelho, que foi falecido também. E nesse período eu tive um conflito com o jornal, porque a linha que eu adotava no jornal era de pouca aproximação com o governo, com qualquer governo, tanto com o governo do Estado quanto com prefeituras. Uma linha mais crítica e às vezes até ácida, né? E isso, de certa forma, talvez inviabilizasse os interesses do Zé Afonso e do Glauber, que tinham outra visão do jornal. O propósito deles de ter um jornal não era o propósito meu como diretor de jornal. Nada de errado neles, nem de errado comigo. Eram visões diferentes. Inclusive o prefeito atual, o Vitor, trabalhava com a gente lá, chegou um período a trabalhar com a gente lá no jornal. Mas aí eu acabei não dando certo, saí do jornal, fiz um acordo tranquilo com o jornal, entendi a posição do jornal, o jornal entendeu a minha, e nesse acordo eu fui para os Estados Unidos, né? O jornal financiou a minha viagem, a minha passagem, né? Dentro da minha rescisão, e fiquei 2 anos nos Estados Unidos, onde eu trabalhei no jornal Brazilian Press, que era um jornal de língua portuguesa, né? Mas editado lá nos Estados Unidos, um jornal grande. A ideia ele era mais grosso, assim, em termos de páginas e tudo, do que a Tribuna, aqui no Espírito Santo. E esse jornal circulava em 14 estados dos Estados Unidos, né? Onde tinha as colônias, as comunidades portuguesas e brasileiras, o jornal estava, que atendia as 2 comunidades. E nesse período eu tive a experiência talvez mais importante da minha vida dentro do jornalismo, que foi quando houve o atentado do World Trade Center
E eu era um dos poucos jornalistas, considerando a quantidade de jornalistas que tem nos Estados Unidos, né, e no mundo, que estavam no mesmo dia, na mesma hora, em Nova York, quando o prédio caiu, cobriu o atentado em loco, né? Então eu vi toda a movimentação de ambulância, de socorro e tal, e fiz muitas entrevistas para o jornal que eu trabalhava lá, mandei muitas reportagens para o Brasil, aqui para o Diário Capixaba, na época que ele estava como editora aqui, era a Vanessa Vilarim, uma grande editora, por sinal, uma grande jornalista, que também deixou a profissão, foi trabalhar em banco. E foi um momento ímpar, apesar de ser uma tragédia para os americanos e para o mundo, né, uma atrocidade, mas para mim a profissão foi uma coisa fantástica, porque eu vi na pele uma coisa que o mundo inteiro estava vendo, né? O mundo inteiro estava ligado em Nova York, o mundo inteiro estava ligado no que estava acontecendo com os Estados Unidos, a reação dos Estados Unidos, e eu estava lá no local, vendo, cobrindo, fazendo reportagem, entrevistando pessoas da ONU e tal. Foi um momento muito legal. De volta ao Brasil, né, eu fui trabalhar no jornal Estado do Espírito Santo, em Piúma. Eu trabalhei como freelancer, né, para vários jornais, prestei serviço para a Gazeta, para a Tribuna, escrevia rotineiramente para o Fato, para o Diário já não tinha mais, o Diário ainda tinha, para a Folha, enfim. Trabalhei mais de freelance até ser convidado pela Rádio Diocesana para dirigir o departamento de jornalismo da Rádio Diocesana e do jornal Diocesano, né, que é dentro do mesmo grupo, lá da Igreja Católica. Fiquei um ano e pouco lá como diretor de jornalismo da rádio. Paralelamente, eu fui convidado para escrever para a revista Rochas de Qualidade, uma revista tradicional do setor de mármore e granito, né, do setor de rochas, talvez a mais tradicional, porque essa revista cresceu junto com o setor, com sede em São Paulo, e eu fiquei como correspondente da revista aqui para a região do Espírito Santo, norte do estado do Rio, sul da Bahia, diretor da rádio, né? E com o tempo esse trabalho acabou, inclusive tinha um programa de rádio, dentro da própria Rádio Diocesana, voltado para o setor de mármore e granito, né? E só que com o tempo ficou inviabilizado as duas funções, os dois trabalhos, questão de horário, questão de tempo e tal. Eu acabei ficando só com a revista, porque economicamente era melhor para mim, e deixei a rádio, também dentro de um acordo lá com a diretoria da rádio, e fiquei só com a revista e montamos então, no tempo que eu tinha de sobra, um pouquinho de tempo, eu nunca fui de fazer uma coisa só, sempre mexer aqui, mexer ali. Eu fui fazer um programa na televisão, fui convidado para fazer um programa na TV Sul, na época, chamado Clube Show. E esse programa é um programa de calor, uma proposta completamente diferente, um programa de calouros, comandado por Parraro Scherrer, que era meu colega da Rádio Diocesana. E o programa foi um sucesso em Cachoeiro, né? Um sucesso que chegou a incomodar, inclusive, a Gazeta aqui, porque nós estávamos disputando o horário da novela das 7 com um programa de calor local. Vinha ônibus de Baçuí, de Castelo, tudo, o programa era gravado lá no Aqua Center. Então, realmente foi uma experiência linda, fantástica, e foram um ano, 2 temporadas do programa, muito legal, e por questões políticas, né, o prefeito na época era Ferraz, ele sentiu que o programa, quando a gente começou a convidar personalidades políticas para o corpo de jurado do programa, né, aí isso me incomodou um pouco, e algumas interferências, o programa saiu do ar, né, saiu do ar, e aí eu fui trabalhar na Prefeitura de Cachoeiro, na Secretaria de Comunicação Social. O prefeito Roberto Valadão tinha ganhado o mandato em 2002, se eu não me engano, 2002, acho que é isso aí. E fiquei lá quase 4 anos como assessor de comunicação da Prefeitura, né? Trabalhando do outro lado da fronteira, né? Porque uma coisa é você trabalhar como jornalista, né? Você tem um alvo, o poder público. Do outro lado, eu estava do outro lado da vidraça, né? A gente é o alvo caçado pelo jornalista.
Então foi uma experiência interessante, no começo difícil de você entender, conciliar, mas acabou, tivemos uma relação boa com a imprensa, terminou. A partir da saída da prefeitura eu montei minha própria empresa de publicidade, uma agência de publicidade, que funcionou por 7 anos, né? Power Marketing é o nome da empresa, até que eu fui convidado, fui forçado por minha esposa, incentivado, não sei como, a pegar umas aulinhas. Ela pega umas aulinhas, você vai gostar e tal. Aí eu fiz inscrição no estado e tal, saíram umas aulas para mim lá no presídio, 3, 4 aulas, pouca coisa, conciliava com a empresa, tudo, não tinha problema. Mas eu comecei a gostar e fui aumentando o número de aulas, eu tive que fechar a empresa, que também era aquela questão comercial que não sei cobrar, não sei vender, não sei pedir dinheiro, então eu sempre tive dificuldade com isso. Aí fui aumentando o número de aulas e passei, tem 6 anos que eu estou dando aula no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro e no Presídio Regional de Cachoeiro de Itapiri, que são gêmeos, né, são anexos, funcionam lado a lado lá. Vem desenvolvendo um projeto chamado Contos Livres, eu posso até mostrar aqui, né, que esse aqui é o primeiro fruto do projeto, é um livro que a gente está para lançar em breve, né? Escrito pelas presas, um trabalho inédito até a nível de Brasil, né, que são as próprias presas que contam a história, tem alguns parâmetros que as histórias têm, sempre com o bem prevalecendo sobre o mal, mas com a narrativa completamente livre, né? Então tem toda uma didática que a gente vê. Eu fiz inclusive uma pós-graduação em cima desse projeto, tendo esse projeto como minha tese, minha monografia, e é o que eu tenho feito ultimamente. Tenho feito isso, tenho um blog, né, e tenho mantido sempre contatos com jornais através de textos, né, mas aí textos livres, são artigos que esporadicamente eu mando para os jornais, convidado, aí surge uma ideia, faço uma crônica, mando para os jornais. E estou trabalhando mais agora a questão da literatura, de eu escrever. Meu primeiro livro chama-se A Vida de Helena, né? É um conto que já está quase um romancezinho pequeno, hoje ele está com umas 80 páginas, mais ou menos, 70, 80. Esse livro foi premiado pelo governo do estado, dentro do concurso que o governo do estado fez. Eu passei os direitos autorais para o estado, estou aguardando a publicação. Se eles não publicarem até o final do ano que vem, ou meados do ano que vem, para ver direitinho a data, esses direitos autorais vão retornar para mim, mesmo que eles publiquem depois do ano, o direito autoral retorna para mim. Aí eu quero aumentar essa história, né, encorpar. Quero um concurso que era para literatura infantil, infanto-juvenil. Eu quero amadurecer um pouco mais esse livro, né, um pouco mais consistência literária, para lançá-lo no mercado. Então minha vida é isso aí. Não é muita coisa não. Minha vida cultural em Cachoeiro, ela começou com os circos que vinham para Cachoeiro, desde criancinha. Minha mãe sempre levou a gente, e tinha o circo vários pontos da cidade, Coronel Borges, até ali no bairro Ferroviário, de vez em quando tinha um cirquinho por lá. Depois a gente começou a ir nos cinemas. Eu frequentava os 3 cinemas da cidade. Eu frequentava o Broadway, o Cacique e o Cine São Luís, né? São Luís era aquele mais proibido, passavam os filmes para maior de 18 anos, a gente era doido para fazer a carteirinha, né? Doido para ficar velho logo, para ver aqueles filmes que passavam no São Luís que a gente não podia ver. Mas no Cacique e no Broadway foi onde, né, a gente tive contato com pérolas da cinegrafia mundial, assisti Hair lá, assisti Tubarão lá, Fantasma do Paraíso e tantos outros filmes. Os Trilliant, né, aquela série de faroeste, engraçadas comédias, os Trapalhões, Mazzaropi, né? Então, culturalmente, dentro das artes plásticas, artes cênicas, né, o cinema foi o que me encantou. Teatro é uma coisa recente, né? Meu contato com teatro mesmo, no palco, foi na Escola Guimarães Rosa, que tinha um projeto, não me lembro o nome da professora,
mas tinha um projeto que todo ano na aula de artes, né, a gente ensaiava uma peça, encenava uma peça aqui na casa do estudante. Inclusive, quem contracenava comigo nessa peça era o Ricardo Ferraz, que depois virou senador, vice-governador, deputado, um monte de coisa. A história com o Ricardo é interessante. Nós estudamos juntos também no Polivalente aqui da Banco, né? Durante os 4 anos que eu estudei lá, ele também estudou. E a gente sempre em salas diferentes, mas dentro da mesma série, uma certa até rivalidade sadia entre a gente. Inclusive com as namoradas, né? A gente disputava por vezes o mesmo território, né? E no Guimarães não, a gente estudou junto, né? Tantas pessoas legais da minha época do Guimarães, né? Pessoas que se destacaram aí no Brasil, Rodolfo, Amos, né? Tantos outros. E culturalmente isso. Eu lembro em termos de cultura popular, os shows, né? A parte de shows das festas de Cachoeiro. A festa de Cachoeiro ainda era aqui no Parque de Exposições, onde é o fórum ali, na subida, na esquina ali ficava a lanchonete Patinhas, que a gente ia para a exposição ver as vacas cheirolesas, né? Cheirolesas, né? As vacas bonitas, grandes, bonitas. Tem um boi que eu me lembro até hoje, a família do boi que era milionário, né? Esse nome enchia, pô, milionário, era um nome bonito, né? Todo mundo queria ser milionário, né? E o boi chamava milionário, e ganhava todo ano os torneios, depois veio milionário, um filho do milionário, neto do milionário, os cavalos, era uma coisa linda, paineiras, mandava, a usina Paineiras, cada cavalo lindo para lá, que eles faziam, mandavam para eles, ficava encantado, né? Realmente em termos de qualidade de animais, aquela disputa ferrenha pelo concurso do leiteiro, dos fazendeiros, né? Aquilo realmente a cidade participava, queria saber quem ganhou, qual fazenda que ganhou, qual fazendeiro que ganhou, quem tem a vaca melhor. A cidade era meio rural, ela tinha um pé ainda na zona rural, na sua cultura. Então o concurso leiteiro, o concurso de marcha, né, tudo que acontecia na exposição, em termos de exposição agropecuária, né, interessava a cidade participava, queria saber tudo. Hoje ninguém sabe se tem um concurso de leite lá, ninguém quer saber. Talvez eles, fazendeiros, acho que até entre eles não existe mais essa disputa, essa coisa que tinha antes, né? Então, e os shows os que tocavam aqui eram shows nacionais, shows populares. Foi ali que eu aprendi o forró, o baião, né, a música caipira, porque em casa o pessoal tinha vergonha. Houve um período em que a música caipira, por isso que ganhou esse nome, acho, de caipira, que as pessoas gostavam, mas tinham vergonha de cantar, tinham vergonha de falar. Mas isso é música caipira, brincava, sacaneava, não, mas você é caipira e tal, ninguém queria ser caipira, todo mundo queria ser moderno, a modernidade estava chegando, né? Então, ele estava mais para os Beatles do que porque dos milionários é rico lá, né? Chitãozinho e Chororó nem pensava em existir ainda nesse período. Eram outros, né? E a vaquinha disse, e tinha uma mula de 7 palmos de altura, aquelas coisas, né? Luiz Gonzaga, o baião de Luiz Gonzaga. Isso tudo quem trazia essa informação cultural para a gente, essa bagagem cultural de interior, de sertão, de nordeste, de Brasil, né? Dessas diferenças que o Brasil tem, que marcou a nossa cultura, foram as festas de Cachoeiro nos parques de exposição, tanto aqui e lá no começo, lá no aeroporto no começo. E depois houve uma mudança, né, no perfil da festa, ficou muito mais para show business, né? Ficou uma coisa muito mais pirotécnica e menos de raiz, né? As coisas mudaram, não sei se foi bom, se foi ruim, né? Uma parte deve gostar, porque começou a dar muito mais gente, né? Atrair gente de um monte de cidade e tal, mas por outro lado, acho que perdeu-se um pouco dessa coisa cultural, dessa raiz que a festa tinha e que eu acho que deixou de ter. Eu sempre fui neófito nessa questão de escritor cachoeirense. Fora o Rubem Braga, né, e o Newton Braga, que eram unanimidades conhecidos no Brasil inteiro. Mesmo assim eu conhecia muito o Rubem de nome e o Newton de nome, mas não tinha. Até quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, né, lá no Rio, nunca tinha lido nada deles, né. Conhecia, sabia, reconhecia a fama, mas não conhecia. Diferente de Roberto Carlos, por exemplo, que a gente conhecia e sabia cantar, né? O Rubem Braga e o Newton eu conhecia, mas não sabia declamar, não conhecia a obra. Mas lá no Rio,
com um amigo meu, inclusive de Cachoeiro, chamado César Melo, César Brandão Melo, se eu não me engano, sobre o nome dele. Ele fazia publicidade lá, e ele tinha muitos livros do Evandro Moreira, né? Evandro naquela época já tinha mais de 20 livros. Evandro, aliás, ele faz coleção de fazer livros, né? Eu não sei como é que se coleciona fazer livros, mas ele faz isso, que é muito livro. E quando o César me falou, não, mas esse escritor aqui cachoeirense tem mais de 20 livros, eu falei, mas não é possível que existe algum escritor cachoeirense que tem mais de 20 livros, nem o Rubem Braga tem 20 livros, não é possível, não, mas tem e tal. Aí ele me mostrou, ele tinha os livros do Evandro Moreira lá com ele. Ali que eu tive meu primeiro contato, que eu comecei a fazer minhas primeiras leituras de autores cachoeirenses. Depois que eu voltei para Cachoeiro, eu comecei a observar mais alguma coisa de Altair Caim, alguma coisa, gostei muito isso já mais recente, né, do Sérgio Gachari, que no Cachoeiro parece que foi ontem, né, onde ele faz um relato histórico da cidade, né. Li Jurandir Diversi, que quando no período que eu estava na revista Rochas, me pediram para fazer uma matéria contando um pouco da história do mármore aqui em Cachoeiro, e eu fui pesquisar e descobri um livro de Jurandir Diversi, né? E eu conhecia Jurandir Diversi, porque eu sempre fui muito antenado com essa questão política, que ele foi candidato a prefeito uma vez lá atrás, teve meia dúzia de votos e tal, mas aquele nome ficou gravado por causa dos jingles de campanha que a gente via, os carros de som cantando, né? E ele ficou gravado. Depois eu fui descobrir que Jurandir Diversi era um escritor também e tinha feito um livro contando a história do mármore. Fui na casa do Jurandir, entrevistá-lo para fazer essa matéria minha, bati um papo com ele, acho que ele não é mais vivo, pelo tempo, né? Mas batemos um papo, tomamos um café debaixo, se eu não me engano, do pé de Jabuticaba, ou alguma coisa assim, na varanda da casa dele, ali no bairro Ferroviário. E batemos um papo longo, conversamos de tudo, né? E foi um contato. Depois eu tive, no período que eu estive na prefeitura também, eu vi alguma coisa de Isabel Salviano, um livro também que ela tinha feito, dentro dessa pesquisa do mármore, contando também a história do mármore, cada um tem um ângulo, conta de uma forma diferente, né? É difícil você contar essa história de uma visão imparcial, foi o que eu tentei fazer, né? Porque você puxava por um ramo, eles puxavam uma história dentro de uma vertente, outro ramo dentro de outra vertente, mas eu consegui fazer alguma coisa legal nisso aí. Talvez até publique um dia, como livro, não sei. Eu tenho tudo guardado. As entrevistas, inclusive a primeira entrevista, uma entrevista feita com o Og Dias, esse é unanimidade, como tendo sido a primeira pessoa que achou as primeiras pedras de mármore lá em Prosperidade e levou para o Rio de Janeiro para ser examinado lá na Universidade Federal, e que constatou-se que era mármore realmente. Aí a partir daí que começou, junto com a família Escaramuça, lá em Prosperidade, né, essa história do mármore de Cachoeiro, né. Isso está guardado. Eu fui ao Rio de Janeiro fazer essa entrevista com o Og, ele já estava bem velhinho, ele e a esposa dele, morando no pé de uma favela na Tijuca, perto do elevado Paulo de Fronten. Foi difícil localizá-lo lá, ficou uma semana no Rio, atrás do Og. É igual procurando óleo naquela coisa, né? Eu estava procurando o óleo no Rio. Graças a Deus a revista tinha suporte para bancar isso, porque eu fiquei lá hospedado até lá atrás, a revista tinha interesse nessa matéria, e acabei achando o óleo e descobri, isso é bom para registrar, né? Ficar se registrado, que o Og já estava velho, já meio esclerosado, meio, né, com dificuldade de movimentar e tal, mas ainda bem lúcido para dar história, né? De contar a história. E ele era mantido, quem mantinha ele era o Cid Rocha, isso aqui, né? E se eu não me engano, isso foi o Zé Afonso, e depois mantiveram isso, em reconhecimento ao trabalho dele para a história do o Cid Rocha. Todo mês mandava um dinheirinho para ele, a situação dele realmente era muito ruim, né, financeira, mas o Cid Rocha mandava um dinheirinho, sem ninguém saber. Eu que descobri isso, esses caras que é meio escondido lá, eles não queriam divulgar isso, mas o próprio Og me falou que o Cid Rocha ajudava os dois lá. E fora isso, esse trabalho meu dos contos com as presas, né? E essa minha mania de escrever para jornal, para revista e tal, me fez ficar próximo de muitas pessoas que já estavam na academia, né? A Célia Ferreira, a própria Marilene, que trabalhou comigo na prefeitura, em Cachoeiro, na época do governo Valadão, e outras pessoas, a Luciana Fernandes, que trabalhou comigo na área de publicidade, ela tinha agência dela, eu tinha a minha, né? E a gente sempre foi parceiro, né? Muito respeitosos um com o outro. E outras pessoas, a Glaucia, amiga da minha mãe,
a Glaucia é decana da academia, o Davi foi meu diretor. Então eu conheci as pessoas da academia, tinha interesse, são pessoas que eu gosto, que eu admiro, que fizeram parte da minha vida, da minha história. Eu acho que eu fiz parte um pouquinho da história deles também. Né? E eu falei, poxa, tem uma turma tão legal reunida lá, discutindo literatura, uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá prazer, né? Por que não? Né? Aí procurei a Célia, conversei com ela, falou, a gente vai abrir vaga na academia e tal, você prepara seu material, seu currículo, suas coisas que você fez e tal, se inscreve e vamos ver. Na primeira, não fui, entrou, acho que o Wilson Márcio Dé. Aí, só que aí a Marilene, até quase que ressentida, né? Porque ela não tinha 3 vagas, nós só podia entrar 2, era uma eleição, tinha que respeitar. Ela me ligou e me falou, mas ele não desanima não, porque vão abrir mais vagas daqui um mês, um ano, sei lá. E você mantém sua candidatura, porque talvez na próxima você vai dar. Realmente agora no dia que tinham pessoas que já estavam, né, há mais tempo e talvez mais preparadas que eu para poder entrar para a academia. E aí eu perseverei, né? Pensei, vou manter minha candidatura, peguei meus calhamaços de coisas de escrito, que eu sempre gostei de guardar tudo que eu faço, encadernar direitinho, deixar bem arquivado. Inclusive as coisas que eu fiz nos Estados Unidos também, tudo que eu escrevi lá, muita coisa, eu consegui trazer para o Brasil, encadernar e guardar. Eu peguei tudo e entreguei a Davi, ó, Davi, que diz que tem que ter livro publicado, tem que ter isso, ó, Davi, eu ainda não consegui não, estou tentando, eu tenho 2 inscritos, mas não consigo publicar. Um é caro, o outro o Estado pegou, mas está me enrolando para publicar, e o direito autoral é do Estado, mas eu tenho alguma coisa escrita. Aí entreguei para Davi uma pilha assim de cadernos, encadernados, o que eu tenho escrito está aqui. E se você pegar o que eu escrevi, no período que eu escrevi, e como eu fazia muito artigo e muita crônica política, você conta um pouquinho, lendo as minhas crônicas políticas, você conta um pouquinho da história política de Cachoeiro desses últimos 20 anos aí, né? O período que eu analisei. Você pegar o fio, você vai ver, né? Você vai ver também que a história se repete muito, né? Mas aí entreguei e houve a eleição, não sei porque quem se candidata não participa, mas não foi aceito. Tomei posse lá no Liceu, numa festa muito legal, né? Uma cerimônia muito bonita, né? Muito emocionante para mim, porque uma das coisas que mais me incentivou, eu já falei isso, né? Na literatura, na língua portuguesa, foi minha mãe, que foi professora de português, de literatura brasileira, e ela foi meu estímulo, e ela que foi, né, meu prisma, né? E quando isso tudo, eu acho que tem um pouco dela, e eu fiquei muito emocionado no dia da posse, que eu queria que ela estivesse ali, né? Até brinquei, eu acho que ela está aqui, né? Nós aqui não estamos vendo, né? Até agradecer a presença dela na posse. E foi isso, e tenho participado, nunca faltei a uma reunião da academia, né? Mantenho minhas coisas em dia, contribuição em dia, tudo certinho, porque eu acho importante Cachoeiro dar valor à academia, mas quem é acadêmico tem que dar valor àquilo que é também. Você não consegue o respeito das pessoas se você não se respeitar. Então, se os acadêmicos respeitarem a instituição, participarem, forem mais ativos com a instituição, com a CL, as pessoas que não estão na academia vão enxergar a academia com outros olhos, né? Vão respeitá-las mais. Se deixar abandonado, as pessoas também vão deixar. É igual um filho, né? A gente tem que estar minando, né? Senão... A vida pessoal foi uma vida muito, vamos dizer assim, eclética, muito rebelde. Eu não fui fácil, né? Quem deu aula também sabe que eu não fui fácil. Eu nunca aceitei proibição nenhuma. Eu era meio anarquista de Proudhon, que dizia que quem quer que seja que coloque as mãos sobre mim, eu considero meu inimigo, né? Então eu era anarquista radical. Tanto que eu nunca fui filiado a PT, a partido de esquerda, tampouco de direita. Eu sempre fui contra governo. Se há governo, eu estou contra, né? Então minha vida foi assim. Eu politicamente, eu participei da fundação do Partido Verde. Por que Partido Verde? Porque quando foi fundado por Gabeira, Sirquis,
Carlos Mink, aquela turma do Rio de Janeiro que militava. Inclusive eu conhecia esses caras do Rio de Janeiro quando eu fazia a faculdade. A gente ia para o centro do Rio de Janeiro com um saco de batatas, e quando os ônibus paravam com aquelas fumaças negras, que na época não tinha nenhum controle de poluição, você passava, o ônibus passava do seu lado assim, te preteava todo de fumaça. Então a gente pegava o metrô em Botafogo, ia para o centro do Rio, soltava com um saco de batata, liderado por Carlos Mink, que depois foi ministro da primeira-ministra da Dilma, ou do Lula, não sei. E aí, quando os ônibus paravam, um vinha com um pedaço de pau, o outro botava batata no cano de descarga e ia tuchando batata no cano de descarga dos ônibus até parar. A gente parava 10, 15, 20 ônibus, um atrás do outro, fechava, parava o trânsito. Sem gritar, sem quebrar vidraça, sem fazer nada, a gente parava o centro do Rio de Janeiro com batata, né? Até a polícia chegar e a gente pular fora, sair correndo, né? Antes do Gabeira, o Mink fazia um discursinho em cima de subir no degrau de escada, assim, na porta de um prédio, fazia um discurso, explicar para a população por que a gente estava fazendo aquilo, né? E depois tinha que sair, que a polícia vinha atrás. As festas, eram festas muito marcantes na minha vida. E quando o PV foi fundado no Rio de Janeiro, tinha as festas no Forte de Copacabana para arrecadar fundos, né? Então, tudo quanto é artista maldito, né, entre aspas, tocava de graça nessas festas para ajudar. Então você pensa bem, a qualidade de Tim Maia era o mais santo que tocava lá. E era uma festa que durava a noite inteira, era uma esbórnia danada, uma doideira danada. E a gente ficava, não sei se aquilo arrecadava fundo, né? Mas acho que ajudou, né? Então eu sempre fui assim, meio libertário, né? Eu brigava muito na rua, qualquer coisa, entendeu? Eu era brigão porque eu não aceitava nada que me oprimisse, que me agredisse, que me ofendesse. E aí eu bateu, levou, eu reagia à mesma altura e com a mesma intensidade. Isso me levou 7 vezes para a delegacia, né? Aqui em Cachoeiro, no Rio e em Marataí. Somando tudo, deu 7 vezes eu fui detido, né? Por conta de confusões, assim, porque eu não era de levar desaforo para casa e nem tentava conciliar nada, né? Bateu, levou e pronto. Hoje eu tenho outra maneira de pensar, graças a Deus. Mas eu era muito rebelde, eu não respeitava limite nenhum, de nada. Que entrava no meu corpo, saía pela boca, saía pelo ouvido, saía pelo nariz, saía de tudo quanto era lugar, e entrava, e não tinha esse negócio não. Eu sempre fui, até que deu uma hora na vida da gente que falou assim, olha, esse caminho não está dando, esse caminho vai dar ruim, esse caminho vai dar problema. E a própria maturidade, né, a gente vai mudando os nossos conceitos, os nossos objetivos. E aí eu fui deixando muita coisa ruim que eu fazia, fui deixando, acabei que, né, posso dizer que hoje não, mais de 15 anos, 20 anos, não sei, que eu saí um pouco dessa linha que eu seguia, né? E uma coisa que também muito me marcou, que contribuiu muito para isso, eu digo 25 anos, porque meu filho mais velho, hoje ele está com 25 anos, se forma o mês que vem em Direito, né? Mora em Vila Velha, ele é um filho que não é fruto de um casamento, né? Eu preciso primeiro, que eu tenho 2, um mora comigo hoje, tem 6 anos, é fruto do meu casamento, com o Monique. Mas esse primeiro foi fruto de um namoro, de carnaval, e morava em Vitória, ele estava em Ponta da Fruta, conhecia a menina, pescando lagosta, camarão de madrugada naqueles lados lá, e aí pular carnaval, fazendo umas coisas erradas. E aí, foi uma vez, foi 2, foi 3, ela apareceu lá, disse que estava grávida, porque a filha é seu, e perguntou se eu ia assumir, mas que não tinha problema se eu não assumisse, né? Mas ela falou que era meu. Aí eu falei, bom, é o que eu penso, eu falei assim, se eu quiser que você tire a criança, e você não quiser tirar, você não vai tirar, né? E se eu quiser que você tenha e você quiser tirar, você vai tirar. Então pouco importa o que você vai fazer com a minha opinião. A única coisa que eu quero de você, eu falei com ela, é que se essa criança nascer, ela não vai andar por aí sem ter um pai para passar a mão na cabeça dele. Esse pai sou eu. Ela estava dizendo, até ficou emocionado com isso. Eu nunca pedi exame de DNA, nunca pedi nada, eu acreditei nela. É um filho maravilhoso, né? Se forma agora, mês que vem, nossa. Vai formar em Direito, né?
E tivemos no começo, né? Ela foi morar lá em casa. Engraçado que essa coisa que quando a gente combinou de ter o filho, ficou decidido que, né, ela ia ter o filho, mas ela ia cá, porque a gente não tinha nem conhecimento um do outro para se casar. Ela falou assim, não, mas você tem que ir lá falar com o papai, mamãe, porque entre a gente é uma coisa, mas com eles é outra, você tem que ir lá e falar que a gente está namorando há um tempão e tal. Eu falei, não, isso eu faço, seu pai é bravo? Ele foi pescador lá de Guarapari, isso aqui, o cara falou assim, não, mas ele vai, não, pode ir que tá, mamãe dá um jeito, mas eu fui. Engraçado que quando eu estava conversando com o pai dela, e me marcou muito, inclusive a personalidade e o caráter do pai, que a gente novo não encontrava as palavras certas para dizer, eu disse para ele, mas você pode ficar tranquilo que sua filha não vai ficar desamparada. Rapaz, o velho ficou bravo comigo. Foi o primeiro, quando falou que engravidou e tudo, ele não ligou não. Quando falou que ela ia ficar desamparada, ele ficou bravo. Ele falou assim, você fica sabendo, senhorzinho, que desamparada ela não fica de jeito nenhum. Porque ela tem casa, ela tem família. E aí eu pedi desculpa, não é isso que eu quis dizer e tal. Mas enquanto eu conversava, ela já tinha botado as coisas dela todinha dentro do meu carro. O carro já estava cheio. E ela gritou, vambora, amor. Eu falei assim, ué, vambora pra onde? Vamos pra nossa casa. Eu falei, pra nossa casa? Aí tal, aí podia fazer o quê? Na frente dos pais dela, ela dentro do carro, tudo dentro, aí fomos. Então vamos, aí moramos juntos até o filho nascer, né? Acabei vendo que era mais certo a se fazer na hora, para preservá-la, né? E preservar a nossa história, a minha dela, da criança que vinha aí. Depois a gente viu que não era, né? Não era nossa mesmo, mas era nosso filho e foi criado, né? De forma muito legal. Isso é uma coisa que marcou muito minha vida, porque o nascimento dele mudou isso, essa história toda que eu vinha contando antes, eu deixei muita coisa de lado a partir daí, né? E passei a ter uma visão mais do depois de amanhã. Eu nunca pensei nem no amanhã, quanto mais no depois de amanhã, né? Eu sempre pensei no agora. Eu nem nunca fui pensar no passado, no ontem não. Mas aí eu passei a pensar no amanhã, no depois de amanhã, no daqui a um ano, no daqui a 2 anos, porque eu tinha, né, alguém, uma responsabilidade. 2019, futuro, olha, o que eu mais quero é que esse país dê certo, né? Não por mim, como eu digo, minha vida já, né, não tem muitas aspirações pessoais, a não ser escrever, sentar, estou doido para me aposentar, né? Agora vai demorar mais um pouquinho, porque com a reforma vou ter que ficar trabalhando, dá um pouco mais de sacrifício para o país, mas não tem problema não. Mas assim que eu parar, e mesmo antes, se eu conseguir, eu pretendo voltar a minha vida estritamente para a literatura, para a escrita, sentar no meu computador, aqui em Marataízes, e escrever história, se vai ter sucesso, se não vai ter sucesso, se vai, né, se as pessoas vão gostar ou não. Claro que eu quero que gostem, né? Porque ninguém faz uma coisa para as pessoas não gostarem. Isso é ilusão dizer que eu sou tão despretensioso assim. Então, eu quero que as pessoas leiam e gostem. Mas se não gostar desse, vou tentar fazer um outro melhor, se não gostar do outro, vou tentar fazer um outro melhor. Eu quero ficar escrevendo. Essa é a minha proposta para a minha vida de futuro, né? E fora isso, eu quero um Brasil melhor para meus filhos. É isso que eu quero. Eu não estou preocupado se é Lula, se é Bolsonaro, se é Chico, se é Benedito, se é Joana, se é Cândida. Eu quero que o país dê certo. Que a utopia do Brasil seja dê certo. Se é pegando a esquerda, se é pegando a direita. É que o país saia dessa dicotomia e que ande para frente, levante a cabeça. Depois que a gente teve uma experiência, como eu tive, de morar num país pronto, acabado, que deu certo, que é os Estados Unidos, há quem gosta, há quem não gosta, mas é a maior nação do mundo, a nação mais rica, a nação completa. E eu vi que tem muita ilusão, lá não tem nada, lá você é livre, você não é perseguido nada, você é tratado com dignidade, você ganha bem, você tem as coisas são baratas, seus filhos são amparados, a escola é pública e de qualidade, né? Então é isso que eu quero para o Brasil pode conseguir isso, né? Não tem, a gente fica pensando, o Trump é contra os migrantes, claro, tem uma política lá, não, mas o dia a dia não é esse, tem muita coisa, eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, eu sempre fui um estado violento, eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro, nunca fui roubado, nunca me mataram, nunca perseguiram, e eu morei lá 5 anos e sempre foi um estado violento. Então a gente tem que perder um pouco, tem que olhar um pouco mais para o Brasil e cuidar das coisas que precisam ser cuidadas. Né? Precisa cuidar da educação, precisa cuidar da saúde, né? Precisa melhorar a segurança. Mas o país precisa se abrir para o mundo, né?
precisa melhorar sua infraestrutura, né? Precisa dialogar, né? As pessoas precisam dialogar sem estar com 7 pedras na mão, um com o outro, brasileiro sempre digo. Não, o caminho é esse, sem utopia, né? Que a utopia seja um Brasil melhor, só essa. É isso que eu quero. Capital secreta das artes, capital secreta do amor.